Olá, terceiro ano. Estamos de volta essa semana com uma notícia boa, duas notícias boas. A primeira é que com essa aula a gente finaliza o conteúdo de genética e muita alegria, pulinhos de alegria, né? Foi bem extenso, na verdade, né? A gente vem falando de genética, mas é um assunto muito importante, cobrado sempre. E outra notícia boa também é que hoje a aula é curtinha. Até pensei em fazer 2 aulas, mas quer saber? Vou dar essa colher de chá para os meus alunos de terceiro ano. Então tá, sem mais delongas, o tema da nossa aula de hoje, para finalizar a genética, é alterações genéticas na espécie humana. Então, já dá para ter uma ideia do que a gente vai falar, né? A gente veio falando sobre como que acontece qual é a dinâmica dos genes, né, nas nossas células. Então, a gente viu as leis de Mendel. Mendel viu que os cromossomos se separam, né? Ele não sabia que era cromossomo, mas ele viu que o gene era o que definiam as características, enfim. E aí vão acontecer, hoje a gente vai ver mais os resultados. Podem acontecer alguns fenômenos que a célula deixa passar, porque a maioria dos erros a célula consegue resolver. Por isso que os erros são exceções. A regra é nascer um bebê, um filhotinho 100% normal, né? Mas acontecem exceções de que a célula deixa passar. E a gente vai ver que alterações são essas na espécie humana. Primeiramente, o que a gente tem que saber? Existem duas categorias de alterações que vão afetar a espécie humana. A primeira delas, a menorzinha, é no gene, certo? O que isso significa? Tem lá o DNA, lembra? E aí a gente vai ter aqui aquelas letrinhas: adenina, citosina, guanina, timina. Lembra, né? E daqui para cá forma um gene. Esse gene, quando acontece o quê? Quando acontece a transcrição, ele vira um RNA, e quando acontece a tradução, ele vira uma proteína. E essa proteína aqui tem uma função. Ela tem uma função. O que acontece? Se houver um erro aqui, por exemplo, acabar excluindo esse G, esse RNA vai ter um pedacinho a menos, e essa proteína, ela não vai ser mais assim. Ela vai ser uma proteína, digamos, ela vai ser uma proteína assim. Ou seja, ela não tem a mesma forma, ela não vai ter a mesma função. Então, quando acontece um defeito, uma mutação, anota aí, mutação, uma mutação em um gene. É uma forma de... Eita, ficou esquisito isso aqui. É uma forma de alteração genética, quando ocorre no gene. Por outro lado... Vou apagar tudo não. Pode acontecer a mutação diretamente no cromossomo. Então, eu vou falar mais uma vez para quem chegou até aqui sem saber. O nosso DNA, nas nossas células, aproveitar, já que a aula é reduzida, aproveitar para fazer uma revisão. A gente tem todas as nossas células aqui, certo? E temos nosso núcleo. Aqui dentro do nosso núcleo vai ter o nosso DNA, ok? Se a gente pegar isso aqui e for visualizar, certo? É uma molécula gigante. Porém, quando a célula vai se dividir, isso se organiza.
E aí a gente consegue ver ela assim, certo? Não é uma molécula única, são várias moléculas. E aí ela vai, aqui ela está completamente descondensada, ela está esticada. Para dividir, ia dar muita confusão se eu tivesse que dividir aqui, ó. Primeiro que para dividir ela dobra de tamanho, então, opa, dobrou de tamanho. Aqui eu acho que eu tripliquei, né? Ela dobra de tamanho. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. E aí depois, se ela quisesse dividir isso aqui, assim, ia dar uma confusão. Então, na verdade, não é uma fita só, não é uma molécula só, são várias. Na espécie humana, são 23, né? E para a célula dividir, duplica. Então, quando a gente vê essa estrutura aqui, isso aqui é um cromossomo e aqui é o que ele se multiplicou, o que ele se dividiu. Isso aqui vai para uma célula, isso aqui vai para outra, se for o caso da célula do gameta. Então, que era que eu estava dizendo aqui. Essa alteração pode acontecer no nível aqui de uma letrinha, certo? Que a gente vai dizer então que é no nível de gene. Ou essa alteração vai acontecer no nível de cromossomo. Vou apagar aqui. Como é isso? Nós vamos ver mais na frente. Que, por exemplo, ao invés de ter 2 aqui no 21, vai ter 3. E isso aqui vai ser característica do que? De síndrome de Down. Ou então, o indivíduo pode não ter o cromossomo Y. Ou pode ter 2x. Na verdade, pode ter 3x, porque 2 é a mulher normal, né? Então, tá. O que é que eu quero dizer aqui com tudo isso? Existem doenças que elas vão acontecer quando acontecem. Elas vão resultar de alterações no nosso DNA. Meu cachorro começou a latir. Essa alteração ela pode ser pequenininha lá no gene. Também não é porque é pequenininha que não é importante. É uma importância grandíssima. Ou ela pode ser no cromossomo, certo? E aí a gente vai ver que pode ser em números ou em estrutura. Então, como tem aqui dizendo, depois no PDF de vocês vai estar tudo organizado. Aqui ela pode ser em número ou em estrutura, essa do cromossomo. Vai entender. Tenha calma que vai entender. Vamos ver primeiro, então, com relação às alterações nos genes. Então, algumas mudanças acidentais, que são chamadas de mutações no DNA, podem levar a modificações nas proteínas fabricadas. Foi o que eu falei para vocês. Muda uma letrinha lá, muda o RNA, muda a proteína, né? Muitas proteínas que a gente produz, elas são enzimas. O que são enzimas? São proteínas que têm uma função. Quer dizer, uma função, posso dizer assim, ativa. Elas precisam cortar alguma coisa, elas precisam montar, colar, elas têm uma função assim de operário. E essas enzimas, a maioria delas tem papel no nosso metabolismo. Lembra, metabolismo é tudo aquilo que a gente faz, quebrar, criar, a gente viu lá na primeira aula. Basicamente quebrar as proteínas, açúcares e tal, e construir de novo para o nosso uso. A gente quebra aquilo que a gente consome. Então, aqui, esse exemplo clássico, certo? Daqui que a gente tá vendo, é o exemplo da doença da anemia falciforme. O que acontece? Aqui a gente tem o DNA, certo? Ele é CTC. Se ele for desse jeito aqui, na verdade, a parte dele que é transcrita é essa daqui, é a parte complementar, GAG. Isso aqui, lembra, é um códon, 3 nucleotídeos, é um códon, e ele, lá na tradução, ele lê um aminoácido. E esse aminoácido aqui, no caso, é o glutamato. Sendo assim, a hemácia vai ficar desse jeito aqui, filé, funcionando. Ok. Porém, acontece uma mutação. Ah, tá, entendi, que é o RNA, falei errado.
o DNA é CTC. Quando passa para o RNA, esqueci de ver aqui. O RNA ele não faz uma cópia, né? E aí o RNA tá ok, certinho com o DNA. Se acontece uma mutação no DNA, e aí ao invés de A ficou um U aqui, o que acontece? Não vem mais um glutamato, vem uma valina. Você não estiver entendendo nada, você tem que assistir algumas aulas atrás que eu falo de transcrição, tradução do código genético. Se chegar uma valina, aí a hemácia fica assim, né? Parecendo uma foice mais pontudinha, que é o que chama de anemia falciforme. E aí tem uma série de problemas que isso causa, principalmente essa formação aqui de trombos, porque a célula ela é redondinha, porque ela vai rolando no vaso. Se ela não consegue mais rolar, ela começa a aglomerar. Então, você veja, uma mudança só em uma base do DNA gerou essa doença aqui, certo? E não é só esse exemplo, tem vários. Alguns exemplos desse. Temos o albinismo, né? Apesar de não, da característica principal ser a falta da melanina, mas aí pode, como tem pouca melanina, pode apresentar também problemas de visão, de audição, tem outras características associadas também ao albinismo. Tem essa doença de Tay-Sachs, que é uma doença neurológica, que o bebê ele vai perdendo, uma substância vai criando no cérebro e isso vai matando as células do sistema nervoso dele, né? E aí o bebê fica todo molinho, tem um curto tempo de vida também, porque é uma doença que vai destruindo o sistema nervoso. E outra doença também é a fibrose cística, que nessa doença a enzima que falta é uma enzima responsável por organizar a entrada e saída dos fluidos. E aí começa a juntar esse fluido engrossa, vira um muco, e aí principalmente esse muco vai dificultar a respiração e também vai ter aqui no pâncreas um acúmulo de muco. Para vocês terem uma ideia, né, que eu falei no caso de uma mutação, pode gerar vários problemas. Então, olha, falei lá na primeira aula para vocês. Quando a gente se alimenta de um ovo, por exemplo, o ovo ele vai ter assim, ó, várias proteínas. O ovo é cheio de proteína, né? Leite, feijão. O que é a proteína? A proteína é um polímero, ou seja, um aglomerado de aminoácidos. São estruturas menores, certo? A gente se alimenta, a gente quebra e depois de quebrado a gente utiliza para construir o que a gente precisar. Então, você toma whey proteína, chega no estômago, quebra, as células absorvem e aí vai usar aquela proteína para produzir o músculo. Você não come o músculo, né? Tá. Quando a gente come as proteínas, um desses aminoácidos aqui, um deles, se chama fenilalanina. Também pedi para vocês no início, para vocês citarem os 20 aminoácidos essenciais que a gente tem. Então, a fenilalanina, ela é muito importante. Porém, se ela ficar em acúmulo, se ficar muita fenilalanina, vai levar a uma doença chamada fenilcetonúria. Ou seja, a falta de uma enzima que deu problema lá no gene dela. Teve um probleminha em uma letrinha lá, e aí faltou essa enzima. Aí deu essa doença. Essa enzima aqui, ela pegava a fenilalanina e transformava em tirosina. Sem essa enzima 3 aqui, aumenta a quantidade de tirosina, porque ninguém está quebrando ela, então ela vai acumulando. Se tiver o acúmulo dessa enzima, aqui não, desculpa, se tiver, opa, me perdi, tá,
A tirosina, ela vem da quebra da fenilalanina, certo? E ela gera essa substância aqui chamada ácido homogentísico. E esse ácido homogentísico, ele depois é transformado em gás carbônico e água, por essa enzima 2. Então, se eu não tenho essa enzima 2, começa a acumular esse ácido aqui, e isso vai levar a uma doença chamada alcapitonúria, certo? E agora sim, caso não tenha também essa enzima 3, porque a tirosina ela pode vir nessa via ou ela vai nessa via. Se não houver essa enzima 3, a enzima 3 transforma a tirosina em dopa. Há um acúmulo de dopa e, na verdade, o dopa é o que vira a melanina. Se eu não tenho a 3, eu não tenho a melanina. E aí tem o albinismo. O problema nesses dois aqui é aumento. Nesse aqui é a falta. Tudo isso gerado por enzimas do metabolismo. Certo? Pareceu complicado? Mas, basicamente é o seguinte. Tudo que acontece no nosso corpo, ou 99% do nosso corpo, são as enzimas que estão trabalhando. E as enzimas, elas são produzidas a partir do DNA. E elas precisam ser traduzidas daquele jeitinho. Se tiver um erro lá no DNA, essa enzima, ela vem sem função, ela vem quebrada. E o fato dela não ter a função dela vai gerar um monte de confusão. É tipo assim, faltar os professores da escola, né? E aí faltar a vida inteira. Não é faltar um dia, faltar a vida inteira. E aí você faltou a professora de biologia a vida inteira, você ficou com um defeito em biologia. Entendeu? Se falta a enzima que quebra essa molécula, ela fica acumulada. Se falta a enzima que produz, ela não é produzida. Entendeu? Se falta o moço que faz o pão, não tem pão naquele dia, certo? Se falta o moço que vende o pão fica lá acumulado, ok? Então, a fenilcetonúria, né, é um acúmulo do aminoácido na fenilalanina, e o excesso vai provocar o quê? Um atraso no desenvolvimento nervoso, principalmente. Então, a característica vai ser uma deficiência mental grande, certo? Até vive bastante tempo, mas com um atraso no desenvolvimento. A alcapitonúria, né, vai acontecer o acúmulo daquela substância, o ácido homogentísico, e ele vai se acumular principalmente nas cartilagens, no tecido conjuntivo, nas cartilagens aqui nas dobrinhas e causa artrite. Então, muita dor, né? Acontece muito em pessoas também com a idade mais avançada. E a característica é que fica com a urina mais escura, principalmente quando entra em contato com oxigênio. Às vezes fica com umas manchas também. E o albinismo, ele é a ausência parcial ou total do pigmento da melanina. Então, o que dá a cor da nossa pele, do nosso cabelo, é a melanina. Falta a enzima que produz a melanina. E aí fica com essa característica do albinismo. Aqui tem algumas das principais doenças que são causadas a partir de alterações genéticas. Então, a fibrose cística, eu já falei. A anemia falciforme, ou ciclemia, que eu já falei, certo? A hemofilia, daltonismo e a ALD são doenças também relacionadas ao cromossomo X. A distrofia muscular progressiva está ligada ao sexo, também é uma doença genética, entendeu? Principalmente os meninos, acho que a gente falou disso quando a gente falou de doenças ligadas ao sexo. Acho não, falamos. Os meninos vão apresentar uma fraqueza, os que apresentam essa doença. E o raquitismo resistente à vitamina D. Raquitismo é uma doença em que os ossos ficam muito fracos, né? Vai afetar tanto o homem quanto a mulher. E ele é nutricional, porque
quando nós não nos alimentamos da vitamina D, nem toma sol, porque o sol é que faz a vitamina D. Na verdade, a gente se alimenta de um precursor e depois que a gente vai ao sol, que a vitamina D é liberada. Certo? Então, algumas doenças. A hemofilia é um problema a gente falou também, que é a coagulação sanguínea, daltonismo também. Certo, então a gente fechou alterações genéticas. São alterações que acontecem nos genes, que vão levar principalmente em quê? Em enzimas do metabolismo mal formadas, sem função. E isso vai gerar algumas alterações metabólicas, físicas e metabólicas, ok? Qual é a segunda alteração? Se não é no gene, é no cromossomo. Então, o cromossomo está lá, aquela molécula do DNA que a gente tem. No cromossomo, o que é que pode ser? Pode ser duas coisas. Pode ser estrutural, a própria estrutura tem um problema, ou numérica. Então, só para revisar aqui, a gente tem uma célula aqui, ela tem duas moléculas de DNA. Lembrando que nos seres humanos nós vamos ter quantas? 23, certo? 23 moléculas. Aqui a gente está representando só duas para ficar simples. Aí tô lá e tal. Aí, poxa, agora eu vou ter que produzir meus gametas. Aqui vamos dizer que é um homem. Vai produzir os espermatozoides dele aqui. Para se dividir, a primeira coisa que a célula faz é duplicar. Então, quando ela duplica, ela fica com a irmã dela grudada nela aqui, ó. Fica aqui. Se chama cromátide irmã. Ficou com a irmã dela grudada nela. Vai acontecer uma primeira divisão, chamada meiose 1, e a gente viu isso aula passada. Isso aqui, ó, mudando de cor, indica o quê? Que houve um crossing over. Isso aumenta a variabilidade genética, ou seja, esses indivíduos aqui já não ia ser igual aos pais, mas já eles não vão ser iguais de jeito nenhum, porque houve uma pequena mudancinha ali. E aqui teve eles trocaram um pedacinho, mas ainda estão juntinhos, né? Aí na meiose 2 vai ocorrer a separação dessas irmãs, das cromátides irmãs. Então, a célula começou aqui, por exemplo, com 2, a gente fala 2N, e ela terminou aqui com 1N. E aí, quando é 1N, a gente não fala 1, a gente só fala que ela é N. Isso aqui é o que acontece para formar gametas. Por quê, professora? Já falei também. Porque eu vou juntar um espermatozoide com um óvulo. Quando eu juntar um espermatozoide com um óvulo, ele tinha N, o óvulo tinha N, juntou, ficou o quê? 2N. Entendeu? Aí pode acontecer erros aqui, nessa separação aqui, e o indivíduo vai se transformar em 3N. E a gente vai ver. Isso aqui vai ser o quê, então? Uma alteração numérica. E a alteração estrutural vai acontecer, por exemplo, nessa divisão aqui, deu um rolê, deu um problema, e aí perdeu um pedacinho. Vamos ver quais são elas. Existem 4 tipos de alterações estruturais. Uma delas é a deleção, que acontece nessa confusão, porque não é uma molécula se dividindo, são 46, né? Essa molécula, ela pode, por exemplo, assim, acho que não tem nada aqui para eu mostrar. Um fio. Ela tá reta aqui, né? Aí ela, sem querer, ela se dobra. Tá vendo? Ela dobra, fica com uma dobrinha. Aí a célula fala, opa, essa dobrinha aqui tá errada. Aí vai e corta essa dobrinha. Corta e cola. Aí ficou menorzinho. Então, houve uma deleção. O contrário, aqui houve uma deleção. O contrário também ocorrer a duplicação. Então, fica maior. Pode acontecer a inversão, certo? Aqui você está vendo que era aqui vamos dizer que era A, T, C. Aí quando inverteu ficou C, T, A. Houve uma inversão. Ou a translocação, quando vai um pedaço que não deveria ter ido,
certo? Então, essas são as possibilidades de alterações estruturais. São alterações maiores, robustas, então elas são mais raras de acontecer. Tanto que eu só trouxe um exemplo de uma doença, que é a mais conhecida. Não é fácil achar exemplos. O próprio livro de vocês não traz nem esse assunto. O livro de vocês que a gente estudou, César e César. Então, um exemplo dessa estrutural é a síndrome de Leclerc-Duchenne, que altera, fica com algumas alterações, né? A voz, quando é bebê, quando chora, parece um gatinho. E é uma eliminação de uma região aqui no cromossomo 5. Então, todo o nosso DNA é muito importante. Se há uma eliminação, se há uma troca, pode acontecer durante a evolução que alguns erros, se mesmo acontecendo, nada muda, mas alguns erros não, certo? Erra e aí vai dar um resultado complicado. Pronto, a gente viu o estrutural. Vimos o estrutural, check. A outra coisa que eu falei é alterações numéricas. Então, volta aqui, a gente está falando de alterações genéticas que causam doenças aos humanos. A gente viu que são duas formas. Pode ser no gene ou pode ser no cromossomo. No gene, a gente já viu que tem a ver com as enzimas do metabolismo. E no cromossomo, pode ser estrutural, na própria estrutura dele, perder um pedaço, trocar, ou numérica. Numérica tem a ver com números, que eu já também falei para vocês, que é quando, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um número a mais. As numéricas, elas são divididas também em duas. As aneuploidias, que é quando acontece um errozinho em um só cromossomo. Geralmente acontece aqui no 21, acontece aqui também bastante nos cromossomos sexuais. Então, todos esses cromossomos aqui são autossômicos, que são autossômicos. Não vou escrever, porque dá muito trabalho. E esse aqui é o sexual. Então, o autossômico são todas as características, menos as características sexuais, porque essas são dadas a partir daqui, dos cromossomos sexuais. Então, as aneuploidias é quando acontece em um só cromossomo, certo? Já as euploidias, que é uma alteração verdadeira que se diz, acontece quando muda todo. Ao invés de ter 3 só aqui, vai ter 3 aqui, vai ter 3 aqui, vai ter 3 aqui, vai ter 3 em todos. E o indivíduo que era 2N, tá vendo? Ele era 2, ele passa a ser 3N. E o que acontece? Isso chega a acontecer, a gente vai ver na nossa espécie, na espécie humana. Indivíduos podem nascer assim, 3Ns. Por exemplo, quando eles têm alguns indivíduos que nascem X, Y, com características tanto femininas quanto masculinas, certo? Mas na natureza, isso acontece também sem ser necessariamente um problema. Então, o zangão, ele é o óvulo, que tem um DNA aqui, e ele não é fecundado. Então, ele cresce um indivíduo que toda célula dele só tem um DNA. Aí, se for fecundado e tiver 2 DNAs, já vai ser outra casta, né? Vai ser, acho que é um operário ou uma operária. Enfim, então, pode acontecer na natureza de forma natural. Não venha a ser uma doença como é no caso dos humanos. Então, aneuploidias é em um cromossomo só. Euploidias é em todo o conjunto de cromossomos. Pode ser tanto para aumentar quanto para diminuir. Então, assim, pode ser que que todos eles, em vez de passar de 3N, passe para N. Vai ver aqui agora como é isso que eu tô falando. Daqui a pouco, agora não. Como surgem as aneuploidias? A gente já viu, né? Isso aqui é uma divisão celular, certo? Começou com 2, aí multiplica, fica cada um aqui ligadinho com a sua irmã,
Aqui pode trocar um pedacinho, chega uma hora que divide de novo, aí vem uma irmã para cada lado. Aí nesse daqui, ele não se dividiu, houve um erro, veio ele todinho para cá e aqui ficou uma célula sem esse, certo? Então, o que acontece? Durante a divisão celular, uma das células formadas fica com um cromossomo a mais e outro com um cromossomo a menos. Pode acontecer tanto aqui no autossomo, como é o caso da síndrome de Down, quanto nos cromossomos sexuais, certo? Então, é um probleminha todinho aqui na divisão. Nascem mulheres XXX, certo? Elas são, então, 47, porque elas não têm 46, ela tem uma a mais, né? XXX, X, eita danado. É assim que representa, X, X, X. Como é o normal? O normal é ter 46, se for uma moça, vai ser X, X. Se for um rapaz, vai ser 46, X, Y. Como diz minha sobrinha, Y, certo? Então, aqui representa, e você já sabe que é uma pessoa que tem uma condição alterada. Pode nascer uma mulher com características femininas e masculinas, ela vai ser... Peraí, deixa eu botar pra cá. Ela vai ser 47, x, x, y, y. Então, ela tem um gene a mais e ela vai ter características femininas e masculinas. Pode acontecer de ser 45, x0, não veio com y, x0, não tem o y, porém, não nasce sem o x. Se não for nenhum x, nem nasce. Acontece um aborto natural. Não sabemos como seria, porque nunca nasceu assim. Entendeu? O x é indispensável. Certo? O y pode ser dispensável, nesse caso aqui. Mas aqui não são pessoas com características normais, né? Tem alterações. Então, ó, XXX, como são três, se chama trissomia. Aí é síndrome do triplo X. Então, são mulheres férteis, né? Com distúrbios sexuais. Às vezes também tem um pouco de retardamento mental. Eu acho tão feia essa palavra, mas tá. Tem um pouco de dificuldade, né, no desenvolvimento, sei lá, cognitivo. Nesse caso aqui, essa trissomia se chama síndrome de Klinefelter, que tem um Y, então vai ter, na verdade são homens, eu tava falando que era mulher, né, mas são homens, que eles geralmente são maiores, nascem grandãos, os órgãos genitais pouco desenvolvidos, não produzem espermatozoides, apesar de ter o X. Tem o desenvolvimento da mama, fica com os seios, né? E alterações sexuais secundárias e, além disso, distúrbios comportamentais e intelectuais. Nesse caso aqui, XYY é a síndrome do duplo Y, homens férteis, fenotipicamente normais, podem ser um pouco mais altos e também pode apresentar algum grau de problemas mentais. No caso aqui de não vir com Y, como eu falei para vocês, vai ter um cromossomo a menos, então vai ficar 45. Isso aqui era para ser uma seta. E aí, como é mono, se chama monossomia, se chama síndrome de Turner. São mulheres estéreis, baixinhas, com pescoço largo, certo? É uma característica bem diferente. Não desenvolve glândulas mamárias, tem um corpo meio que infantil, ovários rudimentares, defeitos vasculares, né? Aparentemente elas têm um intelectual desenvolvido. E é isso. E aqui também, como eu falei, se for a monossomia do Y, o indivíduo não nasce, não forma embriões viáveis. Na hora que o óvulo juntou com o Y
e viu que não tinha um X, ali já virou um aborto natural, certo? Não nasce, nunca nasceu. Um exemplo aqui, que eu falei para vocês desde o início, é a síndrome de Down. Estamos acabando a aula. A síndrome de Down é uma doença bem comum, né? É a trissomia do cromossomo 21. Então, tava lá a célula, com todos os seus cromossomozinhos grudadinhos, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí essa célula foi se dividir. Uma e outra. Aí todo mundo ficou bom, chegou no 21, deu um erro. Aí aqui veio 2, 3 e aqui ficou sem nenhum, certo? E esse óvulo aqui, na verdade, ele só tinha 2, né? Ele ficou com 2. O terceiro veio da onde, professora? O terceiro veio quando o espermatozoide fecundou ele. E o espermatozoide tinha 1,21. Quando juntou, aí ficou 3 nesse 21, certo? Então se chama trissomia do 21. Acontece 1 a cada 700 crianças. Como características, pode apresentar uma deficiência intelectual, pode apresentar pregas palpebrais, a língua fissurada, alterações na impressão digital e uma prega transversal contínua na palma da mão. Outra característica interessante é que vários estudos mostram que a incidência, é muito importante vocês conseguirem ler um gráfico desses. Vamos ver aqui, vamos ver esse gráfico aqui, ó. Nesse aqui, nesse eixo aqui do Y, né, que a gente fala que é o eixo do Y, que é o eixo do X. No eixo do Y, tem aqui número de nascimentos a cada 10 mil. Então, a cada 10 mil, número de nascimentos. De quê? De pessoas com síndrome de Down. Por quê? Incidência de nascimentos de bebês com síndrome de Down, tem escrito aqui, em função da idade materna. Em função, aí ó, veio aqui, função, aquele negócio de matemática, função de x de y. Em função da idade materna, então a gente tem aqui, aí veio essa curva aqui. O que é que está dizendo? Quanto maior, quanto mais velha, quanto maior for a idade da mãe, maior a chance do bebê ter síndrome de Down. Então, isso só acontece aqui, ó, mais ou menos 35 anos. Aqui a chance ainda é bem pequena, aqui é praticamente zero, aqui a chance é bem pequena. Passou dos 36 anos, aumenta exponencialmente, aumenta muito, né? Não significa que quem tiver filho com 40 anos vai ter um bebê com síndrome de Down. As chances aumentam, certo? E é isso, a aula de hoje. Era uma aula pequena, mas eu falei muito, porque eu fui revisar muita coisa. Na aula que vem a gente já começa um novo assunto também muito importante, que cai muito no Enem, que é biotecnologia, que é um assunto de atualidades, é um assunto que a gente vai falar de vacina, que a gente vai falar de tecnologia, de indústria, né? Que é o que cai muito no Enem. Então é isso, a gente termina a aula o conteúdo de genética dessa forma. Não esqueçam de fazer as questões que vai estar no Google Forms. E a gente se vê na próxima aula, se tudo der certo, a próxima aula é ao vivo. Tá bom? Então, um beijo, tchau.